Por que você não tenta ousar mais para fazer o bem? Ousar para fazer o bem. Pense comigo. Na história da humanidade, nós temos muito mais maus exemplos, ou seja, exemplos daqueles que ousaram para o mal, do que dos que ousaram para o bem. Em uma história mais recente, você não encontra, por exemplo, um Hitler do bem, não é? Hitler ousou para o mal. Ele foi ousado nas suas ideias diabólicas. E a consequência foram milhões e milhões de mortes, destruição. Eu não falo apenas do Holocausto, mas eu falo das guerras travadas por ele, quanto sangue derramado. Enfim, ele ousou para o mal e deixou a sua marca negativa na história da humanidade. Assim como nós tivemos o Nero do bem, que perseguia os cristãos, aliás, do mal, que perseguia os cristãos, que derramava sangue, que causou um caos em Roma. Era o Nero do mal, mas nós não temos um Nero do bem, não é? Você não vê muitas figuras que provocaram um bem tão grande na história que são lembrados a mesma magnitude. Talvez porque a história também, assim como as más notícias, que tendem a ocupar quase 100% dos noticiários, provavelmente a história também dê mais espaço aos maus. Pode ser isso também. Mas não deixa de ser uma verdade que, mesmo atualmente, nós vemos pessoas do mal ousarem mais. O Senhor Jesus disse que os filhos das trevas são mais atrevidos, são mais ousados do que os filhos da luz. Isso é um fato. Um fato que nós não podemos nos conformar e aceitar. Você que se julga, você que é de fato, não se julga, mas você que é de fato da luz, você então deve procurar ousar fazer o bem, ousar mais para o bem. O texto sagrado fala: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, para que eu experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, eu preciso ser transformado pela renovação do meu entendimento. Se eu não transformar a minha mente pela sua renovação, a renovação do meu entendimento, se eu não me transformar atualizando as minhas ideias com a mente de Deus, com a vontade de Deus, se eu me conformar com este mundo e aceitar, por exemplo, as coisas são assim mesmo, não tem mais jeito, está tudo perdido mesmo, isso é se conformar. Se eu me conformar e não me transformar pela renovação do meu entendimento, eu não vou experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a minha vida. Então eu preciso me renovar. E essa renovação é necessária para que a gente passe a ousar para o bem. Quantas oportunidades de fazer o bem, e eu não falo de caridade, de obras de caridade apenas, não excluo, mas não estou me limitando a isso. Eu falo em tudo que está dentro da vontade de Deus, que se encaixa na vontade de Deus. E por isso eu preciso ter o meu entendimento renovado para que eu entenda, eu experimente a vontade de Deus. E não a minha vontade, não é fazer o bem no que eu acho. Eu quero ir salvar as baleias, então eu vou lá dar minha vida para salvar as baleias. Tudo bem, legal, mas é isso que Deus quer que você faça? Não sei, mas o que eu quero dizer é que você tem que buscar a vontade de Deus para que você seja guiado e os seus esforços, a sua força seja colocada naquilo que de fato Deus quer que você faça.
Então, alinhe a sua vontade com a de Deus. Submeta a sua vontade à vontade de Deus. E ouse. Há muitas pessoas, infelizmente, que são tímidas, acomodadas, conformadas. Muitas pessoas que ficam balizando suas decisões, balizando seus objetivos pela vida dos outros, olhando a vida dos outros. E se nivela por baixo. O que é se nivelar por baixo? É aceitar o mínimo, fazer o mínimo. Muitas pessoas aceitam fazer o mínimo ou fazer no máximo o mediano, o medíocre. É aquela pessoa, né? Na escola sempre tinha aqueles dois tipos de alunos, né? Tinha aquele aluno que tirava 9,5 na prova, a nota dele era 9,5 e ele ia para casa chateado. Ele falava, pô, por meio ponto eu não tiro 10. Poxa, onde foi que eu errei? Professora, me explica aqui, qual o problema? O que aconteceu? E ele ficava chateado porque não tirava o 10. E também tinha aqueles alunos que faltava soltar rojão quando tiravam um 6, um 7. Não é verdade? E quantos... qual grupo tem mais pessoas? Qual grupo? Então, você entende que a maioria das pessoas, elas se nivelam ou por baixo ou no máximo na média. Elas aceitam a média. Porque elas estão olhando o que todo mundo está fazendo. Elas não têm um propósito individual, pessoal, independente do que os outros estão fazendo. Não estão olhando para o que Deus quer que elas façam. Não estão olhando para o seu potencial. Elas estão olhando para o que os outros estão fazendo. Então, se os outros tentam pouco, ela tenta pouco. Elas não ousam. Então, ousar fazer o bem é você pensar, primeiro, fazer o bem como? Em quê? Para quê? Buscar de Deus a direção, a renovação da sua mente. Não aceitar o mal que impera neste mundo. Não se conformar com este mundo. Mas pensar, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu não quero que a minha vida passe em branco. Eu não quero que a minha vida seja uma fumaça que aparece e desaparece. Eu quero ser útil. Eu quero que a minha vida conte para o bem, conte para alguma coisa. Eu quero deixar a minha marca lá no inferno. A minha marca que eu quero dizer. Eu quero saber que eu fiz um estrago no inferno. E eu trouxe resultados para o teu reino. Como que eu posso fazer isso? Para te servir, para te agradar. Então, quando você tem esse pensamento ousado, você não se limita, você não fica olhando para as suas condições e dizendo, ah, mas eu não consigo, quem sou eu? Isso é história de falso humilde, né? Quem sou eu e tal? História de falso humilde. Porque se você entende, se você é do bem de verdade, e você entende a vontade de Deus, o plano de Deus nesta vida, então você sabe que não é sobre você. É sobre a vontade dele. É sobre o certo. É sobre a luta, a guerra do bem contra o mal. Então você faz o que tem que ser feito, pedindo essa direção a Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Lembrando, estou reforçando isso, porque muitas pessoas querem fazer aquilo que elas acham que é a missão delas, e não o que Deus manda. E não é o que você acha, é o que Deus manda. É o que Deus manda. Muitas vezes Deus vai te mandar para um lugar diferente do que você queria. Pergunte a Jonas. Pergunte a Jonas. Pergunte aos apóstolos. Pergunte àqueles que serviram a Deus. Todos eles, Abraão, Moisés, Josué, Elias, todos eles, Davi, foram pessoas, digamos, foram servos relutantes, mas obedientes. Servos relutantes, mas obedientes. Servos que, em um primeiro momento, não concordaram com uma coisa que Deus estava falando, mandando-os fazer, mas nunca se apartaram do eis-me aqui nos seus lábios. Se é assim que o Senhor quer, seja feita a tua vontade. E o maior exemplo disso, nosso Senhor Jesus. Passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Quer dizer, se você estiver incluído na vontade de Deus,
como o Pai Nosso nos ensina. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na minha vida, como aí no céu. Então, quando você procura conhecer e saber e executar a vontade de Deus, aí você sabe que você pode ousar para fazer o bem. Então não é o que você acha, mas o que Ele quer. Então, por que você não ousa fazer o bem? Mais do que você tem feito. Por que você fica acomodado com algumas coisas medíocres? Por que você se limita? Por que você se apoia nas suas limitações, na sua timidez? Você se apoia na sua falta de capacidade quando você sabe plenamente que Deus escolhe os incapazes. Deus escolhe os fracos, Deus escolhe os que nada são. Então, logo, a sua incapacidade não é um limitador. O que limita você é a sua vontade, são os seus achismos. O que limita você são os seus pensamentos pessoais, medos e olhar e comparar o que os outros estão fazendo, em vez de olhar para o que Deus quer que você faça. É isso que te limita, é isso que nos limita. Então vamos ousar fazer o bem. Concorde aí agora, assim como estou falando para você e eu falo para mim, eu também quero ousar mais, eu quero ousar mais, fazer mais o bem que Deus quer que eu faça. Então concorde aí comigo agora que você vai passar a partir de hoje a pensar mais na vontade de Deus, buscar mais a vontade de Deus e procurar ser mais ousado, ter iniciativa, atitude dentro da vontade de Deus para fazer o que Ele quer. Concorde aí comigo. Se você concorda daí, eu concordo daqui e isso passará a ser realidade na sua vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.